Fala rapaziada, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai replicar um pouquinho sobre as notícias do tal do Transferban, as possíveis chegadas e saídas que estão relacionadas à queda desse Transferban também. A gente vai falar superficialmente, porque é um assunto complicado, né, de se colocar, tem muitas nuances ali por dentro para a gente desvendar, e também quando você não tem um conhecimento aprofundado de coisas como direito e questões contratuais, a gente como jornalista tem que falar e opinar superficialmente sobre o que a gente está vendo ser replicado na imprensa, né? Pelo menos essa é a minha postura quando eu não tenho conhecimento de causa aprofundado. Então vamos nessa. Sem alternativas, o Botafogo Social não se opõe ao aporte de 50 milhões de Textor e o clube traça uma solução sobre os juros altos, né? Estou lendo a notícia replicada aqui pelo Fogão.net, a notícia de hoje, às 2h18 da tarde, a última atualização dela, e nessa notícia é o seguinte: o Botafogo Associativo, depois daquele estudo lá, que levou para BTG e tal, está com a tendência de aceitar o aporte empréstimo que o John Textor disse ter garantido, que é de cerca de 50 milhões de dólares. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que a gente tem que parar de chamar de aporte, né? Porque aporte empréstimo fica uma coisa assim meio esquisita, né? Porque ou é um aporte vindo direto de investidores, do dono do clube, ou é um empréstimo vindo de terceiros para que o clube pague essa dívida futuramente, seja lá com que sobrecargas de juros elas forem, né? No caso, acaba se chamando de aporte empréstimo porque vai ser um empréstimo que vai ser aportado dentro do clube para que o clube possa direcionar e dirimir e quitar as suas dívidas, né? Mas eu prefiro chamar de empréstimo, porque pelo que se desenha vai ser um empréstimo. Então, nas condições atuais, o Botafogo fica muito acuado, né? Porque o mercado está vendo que o Botafogo está acenando, que está com problemas críticos financeiros e uma desorganização dentro da SAF. Então, quem vai botar dinheiro numa situação de risco extremo, sem que os juros, para que essa pessoa se coloque em risco, sejam altíssimos, né? Então, nesse caso, essa era a questão para que o Botafogo Social autorizasse que o aporte empréstimo fosse feito, e também foi isso que fez com que o Tairo recusasse, antes do Botafogo Social tomar a frente dessa questão, a assinar a liberação desse aporte, né? E foi uma decisão ali muito firme e, na minha opinião, muito acertada do Tairo. Sobre as promessas e as transações que serão feitas, como elas seriam feitas supostamente pelo levantamento aqui do jornalista Danilo Gentili, né? Que ele fez na data de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Segundo eles, seria uma primeira parte depositada já na quinta-feira. Olha só, a primeira parcela do aporte, que já está em uma conta reservada, é a única afirmativa confiável no texto, né? A primeira parcela do aporte, que já está numa conta reservada, é de cerca de 28 milhões, ou seja, algo ali em torno de 146 milhões de reais, 28 milhões de dólares. O restante, aproximadamente 25 milhões de dólares, algo em torno de 131 milhões de reais, seria pago depois num curto prazo. Então a gente não tem uma coisa acertada de fato, né? Seria pago depois, num curto prazo. Que prazo curto é esse? Curto em que tom de interpretação, né? Eu estava vendo a série The Chosen outro dia, só para fazer uma metáfora, e na série Jesus falava para os apóstolos assim: isso vai acontecer logo. E eles até brincavam, vai ser logo. Mas logo é quando? Depende da necessidade, depende de quem está falando, depende de quem está prometendo. Porque logo numa situação de uma extrema necessidade, é tipo daqui a 1 hora. Logo numa situação em que as finanças estão sanadas, não tem uma situação extrema para resolver, pode ser daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, né? Então essa segunda parte seria pago logo, mas não sabemos quando esse logo seria. Outras coisas que têm que ser resolvidas e dependem do Transferban por exemplo, essa questão aqui, ó. O Botafogo, em tese, apesar do Transferban, continua no mercado para trazer atletas que já estão, em tese, também acertados, e outros atletas que estão em conversa com o Botafogo, como, por exemplo, o caso do zagueiro de César. Segundo o Fogão.net, também o Botafogo aguarda apenas a queda do Transferban para trazer em definitivo o zagueiro de César
de Cesare por 4 milhões de dólares, ali em torno de 21 milhões de reais. Marco de Cesare do Racing, eu particularmente não conheço o atleta, e desde que a Era SAF começou, eu não conhecia quase nenhum dos atletas que o Botafogo trouxe, mas o setor de scout se provou muito assertivo na maioria dos casos, né? Quando foi o scout do Botafogo aqui no Brasil que selecionou os atletas, na maioria das vezes foram acertadas as decisões. Então, em tese, esse atleta está acertado com o Botafogo, apalavrado, e espera a resolução do Transferban para vir, né? Assim como, por exemplo, o Medina, né? O atleta do Estudiantes, que inclusive jogou ontem no meio de campo. E eu tenho um amigo que entende bastante futebol, ele me ligou ontem e falou: cara, você tá com o seu canal do Botafogo lá, cara, eu assisti o jogo do Medina hoje pelo Estudiantes, ele joga demais, ele tem que vir, o Botafogo tem que resolver logo essas questões. Então, assim, quando você vê uma pessoa que você confia, que acompanha futebol sul-americano, falando esse tipo de coisa, embora não seja um jornalista, não seja alguém que trabalha com futebol, é uma pessoa da minha confiança, eu já fico com o pé atrás, né? Poxa, o Botafogo vai acabar perdendo esse cara, e por não conseguir resolver uma questão que já deveria ter sido resolvida há muito tempo, que não deveria nem ter acontecido, né? E outro ponto que me chateia bastante é a perda de jogadores que o Botafogo vem tendo para times rivais por causa da situação do Transferban, como, por exemplo, está encaminhado ao Vasco a contratação do nosso lateral esquerdo cuiabano, cara muito querido pela torcida, um cara que quer muito bem o Botafogo, né? Que a torcida nunca quis ver saindo do clube, mas que após retornar ao Nottingham Forest, jogar até no Sub-21 por não ter espaço no time titular, que, segundo as notícias, aguardou que o Botafogo resolvesse essas questões até o último momento para retornar para o clube, e as questões não foram resolvidas a tempo, estaria encaminhado para se apresentar ao Vasco, né? Então, segundo a notícia aqui, o Vasco investiu nas tratativas junto ao Nottingham Forest, e a proposta teria sido aceita por um empréstimo de 1 milhão de euros, cerca de 6,2 milhões de reais. Empréstimo que seria muito fácil de ser renovado junto ao próprio Botafogo, já que o atleta estava aqui, o clube e o atleta se entendem, se gostam, eram úteis um para o outro. O Cuiabano era o nosso 12º jogador, né? E que se entendia muito bem com a torcida. O Vasco está fechando ele com esse empréstimo aí de 1 milhão de euros, cara, com opção de compra fixada em 10 milhões, cerca de 62 milhões de reais. O Cuiabano deve viajar para o Rio nos próximos dias para se apresentar ao Clube Cruz Maltino. Uma pena. Então a gente só tem a esperar, torcer que essas histórias sejam resolvidas o quanto antes e que o Botafogo consiga se organizar para que esses juros, que em tese são altíssimos desse empréstimo aí de 50 milhões, né, sejam resolvidos e não se transformem em uma bola de neve ainda maior do que essa bola que já está se formando. Então é isso, rapaziada, um bate-papo aqui dentro das minhas condições de falar sobre Transferban, com muito cuidado para não se aprofundar em nuances que eu não entenda, de maneira superficial, como jornalista e torcedor do Botafogo, tentando entender junto com vocês o que esse Transferban está representando para nós, né? Comentem aí sobre o que vocês acham de Textor, de culpa de quem, se vocês acham que a atitude do clube social foi correta, a postura do Tairo também, se vocês acham que o Tairo deve ficar, e de como a gente deve agir daqui para frente com essas questões que estão prejudicando muito o Botafogo. Eu fico na torcida pela resolução do caso. Sou Daniel Góes, jornalista, educador físico, e esse foi Botafogo Literário. Eu peço que curtam, compartilhem, ativem as notificações e mostrem para a rapaziada aí, para me ajudar nesse início de canal. Um abraço, pessoal, e até mais.